Muito bom dia a todos os amigos da Leandro Stormer. Aqui quem fala é Alexandre Volvax. Um grande prazer estar com vocês no dia de hoje. Gostaria de verificar como encontra-se o áudio e o vídeo para que então possamos continuar. Assim que eu tiver um retorno do áudio e do vídeo, eu poderei estar começando. Lembrando a vocês que hoje nós temos um feriado lá fora. É feriado mesmo lá fora? Thanksgiving? É, não? Sim. Temos o Thanksgiving lá fora, o que significa automaticamente que o pregão será provavelmente tão morno quanto foi o pregão de ontem. Um pregão completamente parado, sem nenhum rumo direcional. Vamos olhar aqui imediatamente já o Ibovespa e conversar um pouquinho sobre a movimentação deste. O Ibovespa vem trabalhando dentro de uma congestão. Podemos observar então resistências aqui na faixa de 49.540 e vemos o suporte na região de 46 mil pontos. Estamos entre essas duas áreas, sem uma tendência definida e, portanto, com dificuldades, inclusive, de estabelecer um rumo para os próximos dias. Na verdade, para as próximas semanas. Isso sendo visto no meio de um mês de novembro, que usualmente é um dos meses mais fortes do mercado, direcionais. Então, nós estamos em um mês completamente não direcional. Quando a gente coloca aqui as ferramentas como, por exemplo, o OBV e outras ferramentas que tentariam nos dizer para que lado o dinheiro está indo, até mesmo elas não estão conseguindo nos dar grandes referências, o que indica realmente uma total indecisão do mercado em relação ao rumo que ele está planejando. No Ibov até que não, no Ibov até o OBV está nos dizendo que seria para cima, que os dias de alta têm maior volume do que os dias de baixa. Mas isso em si não está bem configurado ainda dentro desse canal lateral. Enquanto a gente não sair dessa congestão, fica difícil tomar posições mais veementes. Em relação ao dólar futuro, senhores, temos o dólar futuro se aproximando da zona de suporte que havia sido planejada. Havia planejado aqui perto de 3,55, mas acho que não chega até lá. O mais provável é que a gente já esteja montando, inclusive, os últimos estertores dessa movimentação baixista, para que então nós possamos retornar esse canal de alta que os senhores estão vendo aqui, e tentar buscar o alvo lá em 4,74 num prazo mais longo. Tá? Então, o alvo agora, assim que nós cortarmos essa LTB, seria fazer isso aqui. Tá? Então, temos que estar atentos à movimentação do dólar, se ele conseguir cortar essa linha de baixa que vem sendo respeitada basicamente desde setembro de 2015. Ok? Ele ainda não fez pivô, ainda segue em topos e fundos descendentes e, portanto, ainda caracterizando tendência de baixa. Tá? Temos que estar atentos em relação a isso. Pergunta do Viana, como funciona o OBV? O OBV basicamente foi criado por um trader chamado Joseph Granville, o mesmo que criou vários outros indicadores. Ele procura somar o saldo do dia ou retirar o saldo do dia, se o dia for de alta ou se o dia for de baixa, e com isso observar se nos dias de alta tiver mais volume entrando do que nos dias de queda, o OBV está ascendente, indicando que a pressão compradora é mais poderosa do que a pressão vendedora. Basicamente, eu uso ele para procurar por divergências. Tá? Então, a minha missão, quando eu uso o OBV, é a busca de divergências. Quando eu localizo uma divergência, eu consigo, então, operar de uma maneira mais efetiva. Nós já temos alguma divergência aparecendo aqui no OBV, no diário? Não, não temos. Vamos olhar aqui o BOI BGI FUT. O BGI FUT opera dentro de uma tendência de baixa, depois de ter cortado um triângulo simétrico para baixo, fez o pullback, ele cortou para cima e depois cortou para baixo, ele foi cruel. Que não dá para dizer que chegou a cortar, né? Estava aqui, ó. Cortou, fez o pullback, voltou a cair e agora faz o movimento de alta, mas dentro já de um canal de baixo, que é esse aqui. Portanto, traders um pouco mais ativos
estão considerando executar posições vendidas no boi na perda da mínima de ontem, colocando seu stop imediatamente acima da máxima de anteontem. E com isso buscando este alvo que está aqui, ó. Ou seja, nós temos um alvo, no mínimo fundo prévio, né? Nós temos um alvo que seria atingir o fundo prévio, um alvo de aproximadamente 95 pontos, 0,95 pontos, e um stop de 0,47 pontos. Tá? Então aqui é uma operação que o boi pode estar abrindo nos próximos momentos. Hoje, talvez, se perder a mínima de ontem. Quando a gente olha aqui, no BGIX 15, tá, que é o gráfico mais líquido no momento, então a perda seria em 147,50, estaria retomando tendência de baixa. O stop daí fica um pouco mais longo, fica em 148,75, e o alvo seria buscar aqui, ó, 146, que seria o fundo prévio. Tá? O CCM FUT, milho permanente, também vem trabalhando agora numa tendência de baixa. Ele vem em topos e fundos descendentes. Ele acionou, ó, esse canal de baixa que a gente está vendo aqui, certo? Ele bateu na média móvel de 144, voltou a subir, voltou a recuar, mas encontra-se em topos e fundos descendentes, certo? E olhando dessa maneira especificamente, apenas pela tendência em si, quando ele perdeu esta mínima, a mínima desse candle aqui, acionou posição vendida por um Dave Landry de venda. O Dave Landry não teria vendido na perda de 34,83. O stop dele é acima de 35,33. 34, na verdade. E o alvo do Dave Landry para uma reeleição parcial, o risco para baixo, 34,36. Depois em 34,86. Tá? Então essas seriam as situações nas principais commodities do mercado brasileiro. Já falamos então de milho, já falamos de boi, já falamos de dólar e já falamos de índice futuro. Tá? Muito bem. Vamos olhar aqui agora as perguntas dos amigos, para que a gente possa então estar ajudando. Pergunta do participante João. Bom dia, tudo bem? Poderia comentar a YouTube 4, por favor? Obrigado. YouTube 4. Vamos olhar YouTube. Ele não mencionou qual o prazo, então vou supor que é no gráfico diário. YouTube é um papel que vem operando dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, por impressionante que pareça, apesar de estar dentro dessa congestão, desse canal aqui meio confuso, nós podemos dizer sem dúvida alguma que é uma tendência de alta, porque a gente tem este fundo, este topo, esse fundo, esse topo, esse fundo, esse topo, esse fundo. Então estamos em topos e fundos ascendentes dentro de um canal de alta menor, em cima de um suporte de prazo mais longo do gráfico semanal. Então todas essas características indicam um maior viés altista para Itaú do que o viés baixista. Ok? Dito isso, especificamente falando, nós podemos aqui olhar o que seria um arame se formando nos últimos 2 dias, ó, esse candle contido pelo candle anterior. Esse arame ele se estabelece em cima de uma zona de suporte, que é dada por uma linha de tendência de alta. Também em cima de uma média móvel de 20 períodos. E os preços estão encaixotados entre a média móvel de 144 que vem caindo e a média móvel de 20 que vem subindo. Eles estão em conflito, eles estão brigando ali. Tá? Para que lado nós vamos conseguir romper? Se nós vamos conseguir fechar acima dessa média de 144 e estabelecer realmente uma alta, ou se vamos fechar abaixo da média móvel de 20 e estabelecer uma queda, é a dúvida que existe no momento. Tá? Mas o fato é que essa situação aqui, esse arame,
tá? Ele nos permite uma tomada de posição, ele nos permite algum trade. Seria um trade curto com stop curto. Seria realmente um swing trade aqui. Tá? Como é que eu estaria fazendo esse swing trade aqui, basicamente? Observa, eu entraria num gráfico de 60 minutos. E no gráfico de 60 minutos a gente tem aqui um pivô se formando, um Mark Crisp. Se nós rompermos este ponto aqui, eu executo a entrada em 28,36. Coloco o meu stop abaixo dessa mínima, abaixo de 27,73. Então o stop é de 60 centavos. E jogo o meu alvo no topo prévio, 29,74. Então é um alvo para tentar buscar uns 4%. Tá? Com um stop de 2. Um alvo de 2 para 1. Tá? Um alvo de 2 para 1. Então essa seria a forma que eu estaria trabalhando aqui o Itaú. Tá? Eu não tenho no momento ponta de venda, porque a tendência é de alta, como já mencionado. Não posso estar trabalhando na venda. Tenho que estar trabalhando mais na ponta da compra. Eu tenho esse pivô de alta se formando nos 60 minutos. Então, portanto, eu poderia estar pensando em atuar desta forma. Muito bem. Vamos voltar para cá. Pergunta do participante VV. Vai arriscar uma comprinha no índice para fechar o gap ou algum alvo intermediário para cima? Observa. Os gaps bons de serem operados são aqueles gaps que abrem e na primeira hora, ou mesmo nos primeiros 15 minutos, a amplitude é estreita. Então, tu vai ter daí um alvo curto e um stop, um alvo longo e um stop curto. Se a gente comprar aqui essa ruptura, certo? Colocando o stop abaixo dessa mínima, nós ficamos com um stop de 276 pontos. E o nosso alvo é 260 pontos. Ou seja, uma relação de 1 para 1. Não é o ideal, não é muito adequado. O ideal é quando esse alvo é uma relação de 2 para 1 ou mesmo de 3 para 1. Como, por exemplo, quando aconteceu... Aqui, vamos ver. Não. Ó, esse fechamento de gap aqui compensaria, mas não fechou total. Esse aqui não compensa. É 1 para 1. Esse aqui também não compensa. É menos do que 1 para 1. A maior parte desses gaps acabam tendo níveis de risco que são iguais ao nível de alvo. E aí não compensa fazer o trade. Fica muito arriscado e muito perigoso. Por isso que a maior parte destes trades não pode nem sequer ser executado. Se perdesse essa mínima aqui, esse é um trade que compensaria. Tá? Apesar que eu acho que vai fechar o gap. Mas achar não gera trade. Vamos lá. Paciente Gil, bom dia, Storm. Em função do seu peso no nosso mercado atualmente, você considera produtivo acompanhar o saldo comprado e vendido nos gringos no índice futuro ou o gráfico vai demonstrar tudo? Eu acho que vale a pena, sabe, Gil? A dificuldade é que não são tão fáceis essas informações assim, não. Paciente Sony, mestre, poderia por gentileza comentar CEMIG 4 no diário no semanal? Grato. Vamos lá. Primeiro no semanal. No semanal, a CEMIG está numa zona de suporte muito importante, que é esse fundo aqui observado, o fundo lá de 2009, que também era topo nesse período todo, 2007, 2008, 2009. Nós estamos dentro de um mega, hiper, gigantesco canal lateral. Tá? Suportes nessa região de 6, 7, resistência lá em 16,70, com resistência intermediária em 9,79. Isso no gráfico semanal. O FAE 14 bastante sobrevendido. O FAE 14 bastante sobrevendido em uma empresa que guarda fundamentos relativamente atraentes. Quando a gente entra no diário, o papel parecia estar inflexionando todas as médias para cima, que nem ele fez aqui.
o que poderia significar uma mudança de primária para uma primária de alta. Tá? Também uma boa possibilidade, nós estamos formando inclusive um ombro, cabeça, ombro invertido. Ombro, cabeça, ombro. Parecia que rompeu, e realmente aconteceu esse rompimento aqui. E aí voltou a recuar. E agora consolidando lateralmente. Nessa região, com suporte em R$ 7,00 e resistência em R$ 7,98, R$ 8,00. Nós estamos mais próximos do suporte agora do que da resistência. E por isso que a gente tem visto compradores se apresentarem nesses preços aqui. Porque eles querem comprar aqui com o stop abaixo de 7, então o stop, vamos lá, 25 centavos para tentar bater em 8, o que daria um alvo de 75 centavos. Então eles vão ficar operando dentro desse retângulo por algum tempo. Tá? Se aproximando de 7, eles compram para vender perto de 8. Quando bate em 8, eles fecham posições. Tá? Vamos lá. Inclusive, a gente tem aqui um possível Mark Crisp desenhando. Ó. Mas eu não operaria esse Mark Crisp aqui. Eu preferiria trabalhar mais aqui, realmente, na compra, perto dessa região aqui. O stop mais curto, para o alvo lá em cima. Paciente Apocalipse, bom dia. No último chat position você falou de uma entrada na correção de CROT 3. Comprar hoje ou aguardar mais realizações? Obrigado. Quando eu falei numa realização, idealmente, seria um recuo até a linha de tendência de baixa que foi cortada, o que já aconteceu essa semana. Tá? Mas para o prazo de position, eu ainda esperaria talvez um candle de reversão se estabelecendo aqui em cima. Então talvez na semana que vem fosse o momento ideal. Olhando o gráfico diário, eu ainda não tenho um candle de reversão aparecendo aqui no diário. O suporte está um pouquinho mais embaixo, o suporte está aqui em 9,16. Então eu esperaria no mínimo um candle de reversão, pelo menos no diário, para poder pensar em tomar alguma posição no momento, coisa que a gente não tem. Tá? Então a gente observa no gráfico diário o papel trabalhando dentro de um alargamento reto, que é esse alargamento que a gente está vendo aqui, e esse alargamento pode permitir realmente o recuo até essa região perto de 9,15, 9,16. Se aproximando dali, eu pensaria efetivamente em começar a procurar por candles de reversão, onde então eu poderia pensar em fazer uma entrada. Note também que é perto da retração de Fibonacci de 50%, perto de 9,10. Tá? Então, aproximando de 9,10, formando um candle de reversão no gráfico diário, aí eu poderia pensar em alguma posição na CROT 3, mas eu não tenho isso acontecendo no momento. Preciso aguardar um pouquinho mais até que haja realmente uma consolidação de que a pressão de compra voltou para o papel e que eu possa então tomar uma posição de uma maneira mais segura. Ok? Tá. Muito bem. Pergunta do paciente ver. Graças pelas considerações, sempre aprendizado. Outra dúvida, alguém da LS acompanha o mercado de bitcoins? Qual a volatilidade e direcionalidade? Gostaria muito de ver materiais oferecidos pelo site sobre o assunto. O mercado de futuros de bitcoin é muito interessante. Obrigado pela dica, Vivian. Nós vamos dar uma atenção para isso, sem dúvida alguma. Pergunta do Vilas. Poderia comentar a Rapt 4? Ainda acha que vai procurar suporte de mais ou menos R$2? Rapt 4. Eu não preciso achar, né, cara? Dentro da análise técnica, o ideal é a gente tentar achar sempre o mínimo possível. Achar nunca é uma coisa boa na análise técnica. A gente tem que fazer aquilo que o gráfico está nos indicando. Se a gente olha aqui especificamente o gráfico, o suporte está realmente aqui em 2,8, 2,12, ponto nova linha. Além disso, nós observamos o papel ainda em topos e fundos descendentes. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Sim, infelizmente o movimento atual dela não reverteu a tendência de baixa do papel para os comprados. O papel perdeu o suporte importante. Esse movimento que aconteceu nos últimos dias foi um repique do suporte de 2,79 perdido. Tá? Aparentemente tem tudo para continuar o movimento de queda até perto dos R$2. Tá? Então, enquanto não fizer um pivô de alta, enquanto não modificar a sua tendência, Vilas, enquanto não fizer alguma sinalização de que a tendência de baixa se esgotou, nós temos que inferir que o papel vai testar os próximos suportes. Ok? Em relação à pergunta do paciente Luciano, bom dia, Alexandre, poderia comentar CPF3? Obrigado. Olá, Luciano, tudo bem?
CPF3 vem numa tendência de alta, são topos e fundos ascendentes, mas se aproximando de uma zona de resistência do gráfico semanal. Deve haver uma certa pressão de venda acontecendo aqui nos dias. E a gente está observando realmente o papel com dificuldade de romper a faixa de R$ 17. Se nós desenharmos aqui um rápido canal de alta, podemos ver que esse é o canal que ela vem cumprindo. Nós não estamos próximos o suficiente da linha de alta do canal. O ideal seria próximo de R$ 16. Fizemos um arame ontem também. Movimento de recuo acontecendo. No momento atual, nenhum dos modelos que eu trabalho permitiria qualquer tipo de operação. Tem um arame ali formado, mas eu não opero esse tipo de coisa. Talvez uma realização frustrada? Não, realização frustrada não temos aqui aparecendo na CPF3 no momento. Não tem o ponto contínuo também. Precisaria que o papel recuasse um pouquinho mais, chegasse mais próximo da zona de suporte, que é a média móvel de 20 que está subindo. O papel também está encaixotado entre a média móvel de 20 e a média móvel de 144. Na verdade, essa situação que vocês estão vendo aqui, ó, em que a gente tem uma média mais longa caindo e uma média mais longa subindo e o preço encaixotado no meio, é uma das situações mais difíceis de serem operadas para o mercado. Porque o mercado tem o suporte logo abaixo, mas tem uma resistência logo acima. E vários papéis do mercado estão nessa situação, inclusive o próprio Bovespa, né, batendo nessa ação, e a CPF3 é um deles especificamente falando. Então, no momento atual, eu só procurei talvez uma possível entrada perto da média móvel de 20 e perto da média móvel de 144, talvez pensar numa venda, mas não tenho nada a fazer nesse exato minuto dentro da CPF3, Luciano. Se eu tivesse comprado, especificamente falando, eu deixaria meu stop abaixo desse fundo aqui, que também é abaixo da média móvel de 20, então abaixo de 15,90. Pergunta da paciente Odila. Bom dia, Stomer. Já falou do dólar no intraday? Obrigado. Não, Odila, eu falei que o dólar está se aproximando de uma zona de suporte, está se aproximando de uma zona em que, teoricamente, terminaria o movimento de queda. Vejo que bateu na média móvel de 20 aqui, entrou pressão de venda, recuou, mas ele não caiu, não conseguiu recuar, mostrando que há pressão de compra segurando o dólar nessa faixa de preço aqui. Já são 3 estrelas, 3 candles de indecisão, demonstrando uma boa possibilidade que o dólar esteja reunindo forças para subir. Quando a gente entra num gráfico mais curto, um gráfico intradia, 60 minutos, o que a gente vê? Novamente, aqui está acontecendo a situação do encaixotamento que eu mencionei, preços entre a média móvel de 144 e a de 20, até que consegue fechar abaixo, ideia funda. E aqui, novamente, preços entre as duas médias encaixotados de novo, entre a média móvel de 20 e a média móvel de 144, batendo aqui nessa região. Para o lado que conseguir romper, deve acelerar mais forte. O que significa que, se nós perdermos este fundo, que é 3744, o dólar deve fazer mais uma recuada, que nem foi essa recuada que a gente está observando aqui. E se nós conseguirmos romper acima de 3793, o dólar reverte a tendência de baixa do gráfico diário, vira com a tendência de alta e vai embora, sobe forte. Então, no gráfico do dólar futuro, no momento atual, nós estamos no meio dessa congestão, nos 60 minutos. Fica difícil de operar, complicado de operar, tá? Mas a gente tem realmente essas regiões mais importantes aqui de delimitação para que lado a gente vai. Tá? No 10 minutos está mais bonitinho o gráfico, né? Se a gente for um day trader mais costumaz, olha ali, ó, uma possível tomada de posição nessa ruptura aqui, onde com stop abaixo da mínima do dia, abaixo de 3751. Tá, então seria um stop de praticamente 4 centavinhos, um stop relativamente 4 pontos, né? Um stop relativamente curto para um alvo que seria 3772, um alvo relativamente longo, seria um trade bem factível aqui para um trader mais agressivo, um trader que estivesse realmente considerando um potencial final do movimento de queda do dólar. Tá? Muito bem. Vamos olhar aqui outras perguntas. Participante Apocalipse. Alpa 4 no Intra, grato. Alpa 4 no Intra? Você tem liquidez para Intra, cara? Pessoal, coisa que eu preciso comentar com vocês, um rápido comentário, tá? O mercado está perdendo rapidamente liquidez. É impressionante como a gente tem perdido liquidez no mercado brasileiro. A gente está vendo spreads abrindo, spreads entre oferta de compra e oferta de venda, que eram spreads que eu via somente lá em 2002, 2001, quando realmente a pessoa física tinha sumido completamente do país. A liquidez do mercado todo desapareceu
E isso porque realmente ninguém está operando bolsa hoje no momento, pouquíssimas pessoas estão trabalhando na bolsa no momento. Tá? A Alpa 4 não tem liquidez para entradinha, na minha opinião, não vale a pena olhar. Tá? O movimento fica completamente errático quando tu não tem liquidez. Bastante Pacheco, como eu disse, se houver um tempo, poderia ver Smiles. Smile, gráfico diário, vem agora numa tendência de alta, fez um pivô de alta, depois de ter feito o pivô de alta, fazendo uma movimentação que deve buscar aqui a média móvel de 144, perto de 44,71. Ela conseguiu romper esse pivô e também leva um alvo para 41,07. Então as primeiras resistências de Smile devem estar sendo encontradas em 41,07 e 45,64. São as primeiras resistências a serem observadas na Smiles. Tá? Muito bem. Vamos olhar aqui quais são os papéis mais fortes do dia, só para que a gente tenha uma ideia. A gente tem aqui em alta mais importante a Alpa, como já mencionado, a DASA 3, nada demais. Não tem nenhum papel realmente em alta importante no dia de hoje. Vamos ver as principais quedas do dia. A gente vê a NIM 3 caindo 4,22% hoje. A gente vê BBTG 11, depois da forte movimentação de queda vista nos últimos dias, aparentemente tentando estancar o movimento. Temos a Loop 11 também, numa movimentação um pouquinho mais baixista. Banco do Brasil, se aproximando no suporte. O mercado tem tudo para ser um dia bem lateral, pessoal, consolidado, sem grandes coisas. Um dia, rompemos a máxima da primeira hora agora há pouco. Acabamos de rompê-la. Não estou vendo grandes oportunidades para o dia de hoje, não. Pergunta do Roger. Poderia falar sobre o Pomo 4? Obrigado, bom final de semana. Obrigado, Roger. Pomo 4. Vejo que a liquidez do Pomo 4 também desapareceu. O papel virou centavos. Virou poeira. Está em 2,39. Opera em tendência de alta. São topos e fundos ascendentes. A média móvel de 20 cortando para cima. A média móvel de 144 agora. O que traz um viés realmente altista para o papel para os próximos dias. Tá? Trabalha dentro deste canal de alta. O primeiro suporte do papel é exatamente onde ele se encontra agora, em 2,40, 2,39. Tá? Difícil operar um papel centavo, sempre é difícil, os stops ficam muito longos. Se a gente colocar o stop no fundo prévio, já é um stop de quase 9% de stop de distância. Então, o papel em centavos, o papel abaixo de R$5, ele é sempre complicado de ser operado justamente por isso. Tá? Não é muito fácil, não. Mas a gente tem aqui uma realização frustrada acontecendo, que poderia gerar um trade na ruptura de 2,52, o stop ficando imediatamente abaixo de 2,36. Tá? Pergunta do Neto, nós teremos chat position hoje? Sim, teremos chat position hoje, sim, sem dúvida alguma. Então, no momento atual, nada para ser feito na Pomo 4. Eu esperaria um recuo até perto de 2,27, 2,28. Talvez ele pensasse tomar uma posição se aparecesse no canto de inversão ou na ruptura de 2,53. Participante Marvel perguntando sobre JBSS3 e Braskem no Intra. JBSS3 opera em cima de uma zona de suporte do gráfico diário. No 15 minutos, em tendência de alta. No intradia, acabou de romper a máxima dos primeiros 15 minutos. Tá. O alvo mais próximo agora, a resistência mais próxima em 13,83. Alguns traders mais agressivos, day traders longos, que eles chamam, tomaram a posição na ruptura de 13,49, deixa o stop abaixo de 13,30 e o alvo em 13,83. Tá. BRKM 5. Não vejo nada a ser feito no papel no momento, está dentro de uma congestão muito chata e difícil de ser operada, que é essa daqui. Ó. Topos e fundos descendentes, tá uma nhaca,
realmente muito ruim. Tá? A gente Pacheco, Stormer, BRML3, acha que está perdendo força e deve corrigir um pouco? Todo o mercado perdeu um pouco de força, né, obviamente. Mas eu entendo dessa maneira. Eu entendo que, pelo contrário, o papel sentou em cima da média móvel de 144, a média móvel de 20 continua subindo, já corrigiu por um bom tempo, inclusive, enquanto o mercado afundou mais forte, ela ficou relativamente lateral. Eu ainda considero o alvo mais provável aqui em R$16. Tá? Basicamente o que ela está fazendo é um processo corretivo. Houve entrada de pressão de compra nos últimos dias no papel. Como é que a gente diz isso? Sombra inferior, sombra inferior, sombra inferior. O papel não conseguiu recuar, não conseguiu ir abaixo da média móvel. As duas médias estão se aproximando, que vai dar suporte para elas. Então, assim, eu não vejo o cenário ruim para o papel, não. O que eu faria aqui talvez seria até esperar a ruptura dessa LTB aqui. E quando ela acontecesse, tomaria a posição, custar abaixo dessa mínima, seria um stop bem curto, operando a tendência de alta que ela vem trabalhando no momento. O papel está em tendência de alta, BRML3 é um dos poucos papéis em tendência de alta no gráfico diário no momento. Ok? Muito bem. Dá tempo de responder mais uma pergunta? Dá. Patrícia Marvel pergunta sobre IP3. Vamos olhar aqui IP3 juntos, Marvel. IP3 acaba de romper uma resistência importante no gráfico diário, mas se aproxima de outra resistência do gráfico diário, que é o topo aqui, em 23,43. Baixa liquidez para se operar intradia aqui. Abriu num gap de baixa, rompeu a máxima dos primeiros 15 minutos, está indo forte, mas tem uma resistência logo acima. Seria ousado tomar qualquer posição no momento com uma resistência logo em 23,20, que é a máxima de ontem. A máxima e a mínima dos dias anteriores sempre funcionam ou como suportes importantes ou como resistências importantes. Então eu não vejo trade, pelo menos não para intradia, na IP3 no momento. Muito bem, pessoal. Vamos ver se tinha mais alguma pergunta ou se a gente pode já encerrar por hoje. Vamos olhar Petro e Vale, né? Falar de Petro e Vale. Ninguém mais pergunta da Petro. Petro batendo numa zona de suporte, que é a média móvel de 20 períodos. Tá? Mostrou uma certa pressão compradora ontem, nada demais. Acho que vai ser mais um dia morno para Petro hoje. Resistência em 8,50. Tendência indefinida, ruim de trabalhar. Vale 5. Vale 5 está em cima de um mega suporte, que é a mínima do ano. Tá? Socadaça na venda. Socadaça na venda. Muito socada, o mês inteiro na venda. É impressionante a movimentação da Vale. A gente tem que estar atento aí. Pode ser uma oportunidade de trade contra a tendência. Um stop muito curto, stop abaixo de 11,50. Um stop que é um guspe, como se diz. Então, começa a ficar realmente bastante apetitosa a Vale, na minha opinião. Será que sou só eu que acho isso? O que tu acha da Vale, Vlad? Vale 5? É. Cara, dá pra assumir que isso aí seria um retângulo, né? Pois é, ou um duplo fundo, né? O problema é que o candle branco ali do dia 24 não foi acionado ainda. Não, não foi. Quanto mais demora para ser acionado, mais afasta a possibilidade de ser um retângulo. É. O Vlad está comentando que o candle branco aqui poderia formar um retângulo, ou mesmo duplo fundo, mas ele teria que ser acionado, coisa que ainda não foi. Então, como não foi acionado ainda, não permitiria a posição. Não permitiria assumir realmente que é uma situação de duplo fundo, ou mesmo de retângulo. Particularmente falando, eu iria descendo a minha possível entrada pela máxima de cada dia, enquanto a gente não fechasse abaixo de 11,60. E aí, quando rompesse, executaria a tomada. Aí a pergunta do Marvel se teria algum day trade para hoje. Vale seria uma alternativa. Ó, acabou de romper os 15 minutos. O stop ficaria na mínima. A gente tem um alvo aqui de no mínimo 0,60. Um stop também de 0,60. Aqui está ruim a relação. Mas o mais provável aqui, considerando o suporte do gráfico diário, é que o papel viesse buscar isso daqui.
Então seria uma alternativa factível, interessante. Vale 5. Um abraço a todos, até mais. Daqui a pouco a gente deve estar entrando no LS Live. O Busy ou o Vlad devem entrar no LS Live. Eu também vou entrar um pouquinho hoje, provavelmente. E daí a gente pode conversar um pouquinho mais lá. Tudo de bom para vocês. Até mais. Forte abraço.